diversamente, e que, sem embargo disso, obedece, qual a natureza inteira, à lei suprema do progresso. Podeis comer bem, beber ou respirar, seja o que for, em hipótese alguma, os efeitos dessa atividade vital darão nascimento a um teorema de geometria, a uma pesquisa metafísica igual às que têm apaixonado todos os grandes espíritos, ou a um ato de devotamento. O raciocínio que constata que o quadrado dos tempos de revolução dos planetas está entre si na relação do cubo das distâncias, assim como a análise das faculdades da alma ou o sentimento que, em caso de perigo, faz escolher a morte para salvar um ser querido, nada tem de comum com as secreções orgânicas. É outra coisa. Objetareis que não se vê a alma. Admito o argumento, porém, repito, não vemos nada do que existe realmente. Vedes a força que sustenta a Terra no espaço? Vedes a gravitação universal? Vedes o magnetismo cósmico? Vedes o magnetismo humano? A questão é esta: a alma existe? Sobrevive ela à morte do corpo? Em que se torna? Onde estaremos, que seremos daqui a 1 século, a 10 séculos, durante a eternidade? Não há outro problema além deste. É o que todas as religiões pretendem resolver. É o grito supremo do coração humano em todas as eras, em todas as raças. Os teólogos afirmam que a religião cristã resolveu o problema, e que a ciência faliu na sua missão de resolvê-lo. Estão errados. Quanto aos sábios que contestam, caem em erro mais profundo ainda. Os primeiros, pelo menos, apresentam o problema e, dogmaticamente, proclamam havê-lo resolvido. Os segundos, que se intitulam representantes da ciência, nem sequer o apresentam, e parecem ignorá-lo. Admitem que possam estar satisfeitos com os progressos materiais e sociais da humanidade, e resolvem, a seu modo, os nossos desejos de imortalidade, predizendo uma era de felicidade para os nossos descendentes no cenário do mundo. Que nós saberíamos a esse respeito, uma vez que não existiremos mais? A solidariedade humana, o reinado da justiça no porvir, eis aí, na opinião deles, a grande satisfação moral que a ciência nos pode dar. É o aniquilamento, de vez que a humanidade terrestre acabará. Quanto à imortalidade pessoal, ou bem a negam absolutamente, afirmando que a faculdade de pensar não passa de uma função do cérebro e desaparece com a cessação do seu funcionamento, ou então declaram que a ciência positiva nada pode procurar nesse domínio, que lhe estará sempre fechado, domínio do agnosticismo, que declara ser o absoluto inacessível ao espírito humano. Aí está o erro, o louco e inqualificável erro dos sábios, quanto dos teólogos. Estes acreditam saber tudo, e tudo ignoram, aqueles sabem um pouco e não imaginam que a ciência possa ir mais longe. Se considerarmos esses doutrinários em bloco, vemos que os crentes são simples iluminados, admitindo tudo sem provas, e que os científicos são ateus e materialistas, mais ou menos convictos, porém, a verdade, não há encontro nem entre uns, nem entre os outros. Se as ciências exatas, a observação, o estudo dos fenômenos, nada nos ensinarem a respeito da existência da alma e sua imortalidade, nunca saberão mais nada porque ainda uma vez só se pode saber o que se aprende. Não existe revelação sobrenatural. Que Moisés, Jesus, Maomé, Brahma, Buda, Confúcio, Platão, ou um inspirado qualquer nos afirme tudo, quanto queira, um homem sensato só pode admitir tais afirmações quando estiverem de acordo com o seu saber. Se elas lhe aparecerem inaceitáveis, ele não as aceitará. É sempre necessário, para uma crença qualquer, partir de um primeiro ponto inicial, aceito pela razão. É, pois, em última análise, a razão quem julga, e ninguém contestará que a razão esclarecida seja superior à razão ignorante. Ainda que um teólogo ensine, qual se tem feito durante tantos séculos, que o céu é uma abóbada sólida, por cima da qual reina a Trindade, rodeada de anjos e de santos, e que nossas almas vão para lá depois da morte, ou então para o purgatório ou para o inferno, sabemos que semelhante concepção do universo é falsa e não aceitamos. Nossas ideias e nossas crenças devem, antes de tudo, estar de acordo com a verdade científica demonstrada. A antiga concepção geocêntrica e antropocêntrica está irremediavelmente condenada em nossos dias. Não há muito tempo, porém, que o debate ficou encerrado.
O problema da alma é o primeiro de todos. Prima até sobre da existência de Deus. Entre nossa existência e a de Deus, a que nos interessa mais é a nossa. Vós viveis, é o principal para vós. O mesmo será dentro de 10 ou 100 decênios. Quanto a Deus, podeis discuti-lo, afirmá-lo ou negá-lo, não o sentireis qual vos sentis a vós próprios. Repito, só existe realmente uma questão capital para nós outros, dominando todas as outras, a do nosso ser pessoal. Aí está, pois, o que devemos estudar, em primeiro lugar, o ser, em segundo, o universo. Como hei de a alma, se o puderdes explicar, disse o médico, eu farei erigir a vossa estátua em vida. Sabeis tão bem e até melhor do que eu, continuou Dargilan, que a eletricidade desempenha um papel imenso, apenas entrevisto, o qual, para o ser humano, começa com a geração. Vós compreendeis. Uma atmosfera de eletricidade nos envolve. O sistema nervoso não está circunscrito ao nosso cérebro, à nossa medula, aos nossos nervos, irradia em torno. Nosso pensamento age à distância, não somente com a nossa voz ou o nosso olhar, porém muito mais longe, e silenciosamente. Nossa alma reside em um corpo astral, que se pode desprender do corpo terrestre. Nunca procurastes explicar as simpatias e antipatias? Ações da alma à distância, harmonias ou cacofonias de vibrações. E os pressentimentos, e os sonhos premonitórios, e os fatos psíquicos, e a telepatia. A descoberta da atração das sensibilidades e das vontades, da penetrabilidade das consciências, será, no século próximo, bem mais importante e fecunda do que a de Newton para os corpos celestes. E fundará a psicologia científica. A ciência se purifica. O ser psíquico desenvolver-se-á nas suas sensações e no conhecimento de si próprio, tal qual ocorreu com o ser físico. Abri as páginas da história geológica da Terra. A princípio a luz brilhava sem que olhos se abrissem para vê-la. Após milhares de séculos, o nervo óptico rudimentar, informe, quase insensível, do trilobita, aparece. Insensivelmente, o órgão se esclarece, apura, aperfeiçoa, até chegar à transparência cristalina do olho humano e à sua potência óptica. Pois bem, a nossa humanidade é ainda animal, e o nosso ser psíquico apenas desperta. Ele se sente, procura, sonha. É um olho interior, lento no esboçar-se, ainda cego, mas que procura, quer a luz. Irá aperfeiçoando-se sem cessar, e então se mostrará. Não nos fiemos nas aparências, são falsas e enganosas. Sem dúvida, parece que a nossa faculdade de pensar nasceu com o corpo, e com ele morrerá. Sim, parece-nos, mas é errado. Se a lagarta pensasse, acreditaria morrer no sudário necromorfo da crisálida, pois não poderia adivinhar que a borboleta e ela são um só e mesmo ser. Seus olhos chegariam a ver as borboletas? Dizeis sempre só admitir o que vemos. Então, para que serviriam o espírito, a reflexão, o entendimento, a razão? Sabeis o que vemos, mesmo em física, em relação à luz? Nada, ou quase nada. As vibrações etéreas, capazes de impressionar nossa retina e de serem sentidas pelo nosso nervo óptico, estão compreendidas entre dois limites muito reduzidos. Conheceis o espectro solar, do vermelho ao violeta, e sabeis que todos os raios visíveis aos olhos humanos estão compreendidos nesse espectro. Sabeis também que os raios se prolongam tanto além do violeta, quanto além do vermelho, que os primeiros, invisíveis, porém de grande potência química, são visíveis, para o olho fotográfico, e foram fotografados com os seus riscos ou sulcos espectrais, e que os segundos, igualmente invisíveis para nós outros, são caloríficos e foram fotografados também, com o auxílio do bolômetro. Ora, sede, pois, lógico, e confessai que o mundo visível está longe de representar o mundo real. Atentai para o espectro atualmente conhecido, mede 1 metro. Vedes, ao centro, uma zona branca. É o espectro visível, mede 5 centímetros. Todos os outros raios nos passam despercebidos. Não sejamos, pois, tão positivistas. E por que vemos tão pouco do próprio mundo físico? Porque estamos muito próximos ao Sol.
Nossos olhos, formados nesse meio tão luminoso, são quase cegos, nossa sensação óptica é rude, brutal, grosseira, e a amplitude das vibrações acessíveis ao nosso nervo óptico muito reduzida. Não vemos quase nada do que existe. Quando, saindo da viva luz de um lindo dia de verão, entramos em um subterrâneo, nele nada podemos distinguir. Se os nossos olhos se tivessem desenvolvido no ambiente de uma claridade mais suave, mais temperada, a semelhança do que ocorre em Urano ou Netuno, por exemplo, seu campo de captação seria incomparavelmente mais extenso. Mas, é assim, estamos na Terra. Não é uma corda vibrante de harpa ou de violino a que possui o nosso organismo, é uma barra de ferro. Não vibramos. Nessa condição a que chamamos noite está o estado real do universo. Ardemos com a proximidade do nosso Sol. Observai este escorço do sistema planetário, enquanto Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e os planetas transnetunianos descrevem com majestade suas órbitas imensas na extensão, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte giram, dentro da própria órbita do astro deslumbrante, e é com dificuldade que os distinguimos. Nosso modo de percepção é acanhado e incompleto, a ciência, porém, o desenvolve, revelando à nossa razão o mundo invisível, imensidade na qual o mundo visível não passa de ligeira e frágil bolha de sabão. Paradoxo tão estranho quanto incontestável, a noite é o facho da ciência. Sem a noite, não conheceríamos o universo, nunca teríamos visto as estrelas. O dia apaga a imensidão dos céus. E os nossos olhos, formados nessa luz solar, não veem nada, quase nada, e, sobre 100 vibrações, só sentem algumas. Sim, o mundo invisível é a base de tudo, mundo real, aberto à ciência, e não um mundo imaginário ou sobrenatural. O sobrenatural não existe. A religião do porvir será a religião da ciência que nunca mente. Aqueles que duvidam da ciência estão em errado caminho. Só se sabe o que se aprende, e nunca saberemos o que nunca nos foi dado aprender. Para a fonte de aprendizagem, seja do que for, só temos a ciência, e nada paralelo. É uma grande ilusão imaginar outras fontes, reais, de conhecimento. Evidentemente, replicou o médico. Só há a ciência. Não devemos, não podemos afirmar senão o que soubermos. Eis porque não tenho temperamento religioso. Não duvido da ciência, e digo que ela não nos prova a alma, nem a imortalidade. Sua missão não está terminada, apenas começa. É uma ilusão julgá-la pelo que nos tem dado até hoje. A humanidade é jovem, muito jovem, criança ainda, e tem milhares e milhares de séculos pela frente. Se compararmos sua vida à duração de uma vida humana normal, poderemos estimar sua idade atual em 1 lustro, no máximo. Atingirá a idade da razão, ou seja, o sete, quando souber pensar. Ainda não chegamos lá. Ama-se a barbárie, a ruína e a miséria. É um prazer para a maioria dos homens. Não se pensa, não se raciocina ainda. Tem-se esse lustro de idade, é muito. Meu caro doutor Bernardo, imitais os escritores que pretendem julgar uma raça nessa idade. É um pouco ingênuo. A consciência, a razão, está ainda em estado rudimentar em nossa humanidade terrestre. Não podemos formar uma ideia do que será a humanidade quando, há milhares de séculos, a consciência tenha atingido seu pleno desenvolvimento. Haverá tanta distância entre o nosso estado atual e esse futuro, quanto atualmente entre os animais inferiores e o homem. Não, a ciência ainda não nos deu o segredo da vida e da morte, porém nos dará. Se não chegar a esse ponto, é porque a humanidade terrestre estará condenada a uma eterna incapacidade. Isso é pouco provável porque, se o nosso saber atual é ainda pobre, confessai que nos dá belos dividendos, que começa a penetrar no invisível, que seus frutos já são maravilhosos, que temos alguns direitos de contar com o futuro. A ciência nos salvará da bancarrota das religiões. Constato que vos chocais, e assim muitos outros, com essa bancarrota das religiões, mas é preciso ver as coisas de mais alto. O céu de Moisés, de Jesus, de Buda, de Maomé, não existe, os dogmas são erros. Que prova isso? Prova que os homens caíram em engano, que as religiões, prometendo a verdade e pretendendo nula terem dado, falharam, eis tudo. Porém, isso nada prova contra os nossos destinos.
Não se podia adivinhar a natureza real do céu, a constituição do universo infinito, antes das descobertas da astronomia. A astronomia é o facho, o único, que pode esclarecer as nossas noções sobre o céu. É, pois, aos astrônomos que compete lançar as bases da religião do futuro. Admiro as vossas convicções, replicou o médico. Só me convencerei, porém, da sua veracidade, se mais vier repetir depois de morto, morte que não desejo, nem presumo. Tenho uma vintena de idade acima da vossa. Virei eu, interveio Estela. Rafael não morrerá. Não falemos disso, minha querida, replicou Dargilã. Retornemos ao que dizíamos. A existência de outros mundos, desconhecidos dos fundadores de religiões, abre às nossas almas os horizontes do invisível. Habitamos atualmente um astro do céu, e prosseguiremos. Cada um de nós é a barca de si mesmo, e tece o seu futuro. Nossa vida atual é a semente da futura. Seremos o que tenhamos querido ser e merecido ser. Cada consciência sente bem que não pode ser de outra forma. Vós não quereis levar em conta as aspirações da humanidade inteira, de todos os tempos e de todas as raças, e não dais explicação alguma da ordem das coisas. Nem razão, nem finalidade na criação. Pretendeis que quando adormecemos no bom sono, conforme lhe chamais, não despertamos mais, que o grande talvez seja um grande nada. Nesse caso, nossa existência seria sem finalidade. A finalidade da vida é gozar e procriar. Acreditai-me, acrescentou o médico, examinai bem a humanidade, e mesmo os animais ou as flores, se preferis a poesia, observai bem, pesquisai bem, e verá aí a finalidade da vida, a intenção da natureza. E depois, as crianças se tornam adultas por sua vez, e continuam a obra da carne. E é tudo. Descobris alguma outra coisa? Dizei, se quiserdes, que as gerações sucessivas tragam um progresso à humanidade. O futuro da raça não pode ser uma finalidade, uma vez que a humanidade acabará com a Terra, e antes dela, pois bem, não há finalidade. E admitis que possa ser isso a mesma coisa naturalmente para todos os mundos do infinito? Certamente. A lei é a mesma para todos. Se houvesse, em qualquer mundo que fosse, seres dotados do privilégio da imortalidade, poderíamos pretender também com eles a mesma regalia. Assim, na vossa opinião, o universo inteiro não serve para nada, serve para o que existe. O sol faz germinar as flores, amadurecer os frutos, iluminar a vida terrestre. Os outros sóis iluminam, iluminaram ou iluminarão outras existências. Vive-se por viver, eis tudo. Vede a nossa própria humanidade. Em que se ocupa? Em disputar seu lugar sob o sol. Cada um cuida dos seus interesses e só pensa, em geral, no dinheiro, que os representa. Em que passariam os homens a sua vida eterna, não importa em que mundo. Em lutar pela vida, em fazer negócios, em tosar o vizinho, exatamente tal qual aqui. Isso não vale a pena. Direi até mais. Deus não seria inteligente se outorgasse a imortalidade a seres de nossa espécie, a menos que ele se divirta com a nossa estupidez. Não tendes mais o que fazer de um Deus qualquer, uma vez que não reconhece plano algum, nenhuma finalidade na natureza. É o meu modo de pensar, vós o sabeis. Dizei-me onde está a providência, quando o raio mata os fiéis junto dos altares, quando as igrejas flagelam os penitentes, quando as geadas de maio destroem em uma breve manhã todo o trabalho dos lavradores, quando chuvas diluvianas arruinam as colheitas, quando o ciclone semeia a devastação e a morte, quando o mar deglute navios, quando a criança rósea e sorridente é arrebatada das mães, quando o incêndio carboniza. Em horríveis torturas, uma sociedade mundana reunida para fins de caridade. Admitireis também um Deus Moloque, que exige vítimas inocentes. Vergonha e cretinice. A providência está longe de ser evidente. Não diviso senão acontecimentos brutais e cegos. Os bons são castigados, os espertos triunfam. Vedes, acaso, outra coisa? Vós amais o mistério. Não nego o mistério, acrescentou o filósofo, levantando-se. Existe em tudo. Nossa vida é uma preparação ininteligível para um destino desconhecido, que começa no túmulo. Para julgar disso seria necessário conhecer o conjunto do universo e das humanidades. As nossas ideias de formiga são insuficientes.
No meio de um obscuro caos, povoado de sombras incertas, nossa raça procura resolver o enigma do seu destino, e ainda não o conseguiu. Uma claridade, porém, começa a aparecer, anunciando a aurora, dissipando as sombras. Essa luz cresce e prepara o despontar de um sol esplendoroso. Eu saúdo nela a luz da astronomia, fora da qual a humanidade viveu na cegueira até aqui, e que é chamada a nos revelar os arcanos da criação, a descobrir o verdadeiro, a desenvolver perante nossas almas os horizontes celestes abertos à realização de todas as nossas esperanças. Enquanto os homens se agitam no meio de suas ambições infantis, de suas vãs querelas políticas e de seus interesses efêmeros, a ciência, calma e tranquila, prossegue o seu labor e se eleva, de conquista em conquista, rumo ao conhecimento da verdade. Pleno céu. Rafael e Estela viviam em pleno paraíso. Sua felicidade era sem nuvens. O céu, a ciência e o amor enchiam suas almas. Um ano passava qual um mês, este qual um dia e o dia qual um minuto. Interessava-se por todas as descobertas, tão múltiplas, tão engenhosas, da ciência moderna, e já lamentavam a brevidade desta vida fugitiva, que os arrastava no seu rápido turbilhão e os impedia de fruir longamente as coisas. As observações astronômicas os atraíam, toda vez que a pureza do céu era favorável, e, por vezes, espreitavam durante horas inteiras uma clareira no céu, que lhes permitisse observar um fenômeno raro e passageiro, um eclipse de lua, por exemplo, um desaparecimento de satélites de Júpiter, um mínimo de estrela variante, um cometa deslizando através das estrelas. Enquanto observavam, conversavam, comunicavam suas mútuas impressões, animavam o céu dos seus pensamentos. Certa noite de outubro, depois de uma semana de chuva e frio, a atmosfera subitamente se acalmara purificada e até um tanto amornada. Quase fazia calor. A noite estava resplandecente de inúmeras estrelas. As Pleiades, precursoras de constelações de inverno, já se mostravam a leste, trêmulas quais filhotes em um ninho, agrupadas em torno de Alcione. A Via Láctea atravessava o céu, descendo no oeste, trazendo a cruz do cisne nas suas nuvens de opala. O astrônomo e sua companheira observavam, sob a cúpula silenciosa, um grupo de estrelas de duodécima grandeza, perdido no infinito e que se mostrava qual um poço no meio de negro deserto. Um pouco fatigados com as minúcias de uma observação atenta e escrupulosa que haviam terminado, saíram para o terraço e ficaram maravilhados com a luminosidade extraordinária das estrelas. "Quanto a noite está formosa hoje!" exclamou Estela entusiasmada. "Estas estrelas, tão luminosas assim, parecem até próximas de nós." "Dir-se-ia que distingo a nebulosa de Andrômeda e a Via Láctea", replicou Rafael, "seus dois ramos se destacam como dois braços de rio de diamantes. Vês a flecha e o delfim? Que magnífico brilho esta noite! Mas, em que pensas?" acrescentou, passados instantes. "Estás tão silenciosa." "Em que sonhas?" "Pensava em que a Terra onde estamos é um desses astros, um astro obscuro, minúsculo, e que esse céu estrelado nos rodeia por toda parte." "Pensava nas estrelas que estão sob nossos pés." "Quais são as constelações que brilham lá embaixo neste momento?" "As que estão em oposto a estas. Vês aquela brilhante estrela avermelhada, quase no horizonte sul? É Fomalhaut. Caminhando naquela direção e fazendo a volta ao mundo, encontraremos mais longe, no céu austral, o Achernar, que está abaixo do nosso horizonte, o Tucano, o Cruzeiro do Sul, o Centauro, a Hidra, a Virgem." "Pensava que estivéssemos no meio do céu, que há estrelas abaixo e acima de nós, e que habitamos um astro." "Sim, como se habitássemos Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno. Se estivéssemos em Andrômeda ou nas Pleiades, estaríamos igualmente no meio do céu. Sempre se está no meio do céu. O centro do infinito está em toda parte." "Se a Terra fosse transparente, veríamos neste momento as constelações que estão sob nossos pés, e a Via Láctea nos rodearia qual um turbante. Estamos realmente, absolutamente no céu." Era essa a ideia que me preocupava quando me perguntaste em que sonhava. E estamos, ali, no vácuo, carregados qual se estivéssemos sobre uma barquinha. Cada uma dessas inumeráveis estrelas é um sol. Nossa situação não pode ser mais modesta.
Que imensidão! Será que nesse exército de sóis as estrelas mais brilhantes são as mais próximas? Não. Todos esses longínquos sóis diferem uns dos outros em dimensões, em brilho, em natureza de luz, em idade, em força, em potência. Conhece-se a distância da minha estrela, é uma das que se tentou medir. Achou-se 204 trilhões de quilômetros. É a distância do Sol acrescida de 1.375.000 vezes. Um trem direto, com a velocidade de 1 km por minuto, que levaria mais de 2 séculos e meio para chegar ao Sol, correria durante 371 milhões de anos antes de chegar à Vega. O raio luminoso que recebemos, e que viaja com a velocidade espantosa de 300.000 km por segundo. Adivinha tua idade quando esse raio partiu de sua fonte em nossa direção? Sabes que não sou forte em cálculo. Tenho 25 anos. Pois bem, quando esse raio que estamos recebendo partiu, estavas no 3º ano e 4 meses. Esse raio correu no céu em linha reta desde o momento em que partiu até chegar a tocar hoje em teus olhos. É uma das estrelas mais próximas de nós. Dessa distância, que nos parece espantosa, recebemos sua luz, seu calor. Sua atração se combina com a do Sol, e bem assim com a dos outros sóis, vizinhos, Sírio, Próximo, Aldebaran, Alfa do Centauro, Arcturus, para constituir de algum modo a base fundamental da nossa região sideral. Os sóis são os pivôs do universo. Nosso Sol e todos os seus vizinhos se sostêm entre si pela atração mútua, e cada um circula no espaço obedecendo ao conjunto das atrações. Só o nosso planeta é joguete de 12 movimentos diferentes. Habitamos um astro móvel igual a todos os outros, balançado no vácuo pela força universal. É justamente essa ideia que me impressiona diante desse céu estrelado. Habitarmos um astro, acrescentou o esteta, marcando pausadamente cada sílaba. Sabes que se tem necessidade de repeti-lo para ficar convencido. As aparências são tão contrárias à realidade. Habitamos um astro. Estamos no céu. Na luz de todos esses sóis gravitam terras habitadas qual a nossa. Não posso contemplar as estrelas sem pensar nesses seres desconhecidos, nessa vida longínqua e misteriosa, e nessa noite estrelada que se torna viva para minha alma. Oh! Gostaria de saber de que modo e por quem são esses milhões de mundos povoados. Esses seres desconhecidos podem assemelhar-se-nos? Têm eles os nossos sentidos? Pensam iguais a nós outros? Quando divago sobre essa vida universal, formidável, fico emocionada. Quanto seria interessante uma comunicação com Marte, tão próximo daqui. Por que não se chega a isso? Estela falava com o fervor de outros tempos, quando fazia suas preces, sentia-se em comunicação com a natureza, contemplava as estrelas com amor, e parecia-lhe poder abrir asas e voar até elas. Sua alma vibrava na luz celeste, cujos raios atravessavam a imensidade, e acreditava sofrer também atração universal. Seus olhos encantados iam de Vega às Pleiades, de Altair à Capela, detendo-se sobre as mais brilhantes estrelas, pousando sobre as constelações, arrebatando o pensamento no abismo sideral, e sentia-se tão longe de tudo, que esquecia até o afeto mais caro, o seu mestre adorado, seu Deus terrestre. Depois, ficou silenciosa, meio hipnotizada pelo céu. E calou-se, com os olhos fitos na estrela predileta. De repente, sem sair do enlevo, repetiu com voz grave, falando a si própria: estamos no céu. Que se procura? Ali está, a realidade. A realidade sublime. Ó minhas estrelas queridas! Eu vos vejo, eu vos amo, eu sinto que vos pertenço. Por que procurar a margem da verdade? Por que inventar sistemas? Sou pequena, minúscula, invisível, ignorada, mas também existo, penso e amo. Minha alma brilha, é uma outra luz. Vê-se atração? Ali está a vida universal, eterna. Que se procura? Ali estão as moradas da imortalidade. É um arquipélago de ilhas celestes. Já habitamos esse arquipélago. Não estamos à margem do céu, nem fora, nem abaixo, estamos em pleno céu. Se vivermos depois da morte, é lá que viveremos, não se deve inventar fábulas e contos.
se não vivemos, se os habitantes de todos os mundos nascem neles para neles morrer, a vida não tem finalidade e o universo para nada serve. É uma lanterna mágica, tola e burlesca. Vega, minha Vega. E vós todas, estrelas cintilantes, sois do infinito, sois os fachos da eternidade. Estamos aqui, continuou, poderíamos estar lá, no cisne, na águia, na lira, nosso sol poderia ser uma dessas estrelas, é outra, eis tudo, vivemos na irradiação de uma estrela, nosso sol é uma estrela igual às outras, estamos no céu. A humanidade é cega. Entretanto, tudo é bem claro, bem evidente, incontestável. Aí está o universo, não o inventamos. A humanidade imagina que não está no céu. Onde tinham os olhos os grandes espíritos que a dirigiram? Que viram então os fundadores de religiões para pôr a terra embaixo e o céu em cima, para terem separado nosso planeta do resto do universo, a vida cá e a morte lá, e para suporem que o nosso ponto imperceptível nos mundos era a finalidade da criação? Por que não se desprendeu do erro vulgar das aparências, para ver simplesmente a realidade? A vida não se extingue. Não se fará acreditar jamais que a nossa existência seja sem finalidade alguma, e que todas as existências inúmeras, que se sucedem de estrelas em estrelas, através de toda essa imensidade, sejam também sem finalidade alguma. Não. Agora vi a verdade, vi a luz. Sinto mais do que nunca a minha insignificância, porém não é uma insignificância absoluta. Somos os infinitamente pequenos no infinitamente grande. Estela parou de falar, o olhar sempre mergulhado em plena Via Láctea. Meu amor, acrescentou, quando alço voo para essas esferas sublimes, parece-me que a alma vai caminhando sobre poeira de astros. Rafael a escutara sem a interromper, feliz por ver que a contemplação desse maravilhoso céu a conduzira, qual uma intuição natural, à doutrina religiosa que ele deduzira de suas análises científicas. Aproximou-se suavemente dela, tomou-a com ternura nos braços, e disse, sem procurar esconder a emoção: acabas de fazer uma bela viagem pelo céu, minha querida. Quanto compreendes já, Rafael? Respondeu ela, parecendo continuar ainda os seus pensamentos. Quer te diga o que me impressiona neste momento, em regresso dessa viagem de que falas? Pois bem, ao partir foi o fato claro, evidente, incontestável de que a Terra é um astro do céu, ao voltar é um outro fato não menos claro, não menos evidente, não menos incontestável, qual? A ignorância, a indiferença, a tolice da humanidade. Que risível raça! Em que pensam todos esses seres? Em nada, ou quase nada. A Terra é um astro do céu, estamos atualmente no céu. Ninguém o suspeita. Ninguém sabe nada. A Terra nos leva no seu curso. Cada manhã, quando o dia recomeça, esse globo fez mais um giro, o pensamento vê girar. Ninguém se preocupa. Nosso planeta está povoado de criaturas que não sabem onde estão e que não indagam sequer. É-lhes indiferente, acreditas que os habitantes de Marte ou de Vênus sejam também indiferentes quanto os da Terra? A ignorância nativa e satisfeita dos terráqueos deve ser um caso particular, uma espécie de anemia produzida pelo solo, igual à papeira e ao cretinismo na região de certos vales dos Alpes. O fato é que eles vivem sem ter ideia alguma da realidade. Não sabem que habitam na irradiação de uma estrela. Se, por vezes, alguns deles olham para o céu, veem apenas um teto. A ciência não existe para eles, e os sábios são os originais. Notaste de que modo distribuem eles as honras e a glória, primeiro para aqueles que os matam, depois para aqueles que os divertem, e um pouco, por exceção, para aqueles que lhes são úteis. Poderiam ser ainda muito mais ininteligentes, por exemplo, realmente cegos. A diferença é muito grande, sim. Um dia eles saberão servir-se dos olhos. Podemos desculpá-los, porque seus interesses materiais, seus negócios, segundo dizem, os ocupam tanto, que quase não podem pensar em outra coisa. Passam a vida correndo atrás da fortuna e morrem durante a carreira. É pouco espiritual, sem dúvida, mas, que queres? A vida terrestre é assim mesmo. Os homens não têm tempo de pensar. Entretanto, é belo esse grande espetáculo da noite estrelada. Que paz profunda! Que tranquilidade! Que grandeza! Oh!
As Pleiades subiram muito no céu enquanto conversávamos. Cintilam menos do que há pouco, parecem mais calmas. Conto 7 vezes aquela que os antigos acreditavam terem visto desaparecer ao tempo da Guerra de Troia. É a mais fraca, e a vista comum não a distingue. Os olhos mais apurados contam 8, 9, 10, às vezes até mais. Quantas são na realidade? Muitos milhares. O telescópio descobre minúsculas da 15ª à 17ª grandeza. A fotografia revela outras mais imperceptíveis ainda, porque o olho fotográfico, a chapa sensibilizada, nova retina do astrônomo, ficando em exposição para o céu, durante algumas horas, acaba por ver o que a nossa vista não veria jamais. Essas Pleiades formam um universo, parecem isoladas. Tenho a impressão de que a alma poderia facilmente voar entre elas, qual um pássaro em uma árvore. Algumas vezes imagino que vou até lá, e que olho em torno de mim o abismo do infinito. Por vezes, tenho medo. Sinto atravessar-me um calafrio. Pode a alma ter vertigens? Experimentei-as ante a sensação do infinito, de igual modo que a sentira ante a da eternidade. Tive de fechar os olhos do meu espírito, não olhar mais, cessar o pensamento. Oh! O infinito! Sinto, porém não chego a compreendê-lo. No entanto, é muito mais fácil concebê-lo do que o finito. Ensaia representar-te um espaço finito, experimenta supor um limite, uma fronteira qualquer a essa imensidade, e não o conseguirás, tua imaginação passará a barreira. O espaço é infinito. Vês aquele ponto do céu, lá em cima. Voemos, como dizes, voemos até lá, pelo pensamento. O clarão vai depressa. Pois bem, supõe que viajamos com uma velocidade mais rápida ainda, com a da luz. Ser-nos-á necessário, com essa velocidade de 300.000 km por segundo, 40 minutos para atingir Júpiter, 1 hora para chegar até Saturno, 4 horas para tocar em Netuno, 7 lustros e mais 1 ano para atingir a estrela polar, e 1 século para chegar àquela estrela. Continuemos nosso voo em linha reta, para além daquela estrela, durante mais outro século, e, sempre mais longe, durante 10 séculos, 100 séculos, 1000 séculos, sem parar, sempre avante, com a mesma velocidade de 300.000 km por segundo. Perdemos de vista a Terra, o sistema solar, o próprio Sol, tornado estrela e, pouco a pouco, desaparecido. Também perdemos de vista as principais estrelas que observamos da Terra, e todas as constelações que, gradativamente, se deslocaram pela mudança de perspectiva. Atravessamos regiões estelíferas desconhecidas ao nosso planeta, depois, imensos desertos desprovidos de sóis. Roçamos, em nosso voo, por mundos mais maravilhosos do que os anéis de Saturno, fantásticos cometas morcegos do céu e sóis de clarões fulgurantes, faróis incandescentes lançando todas as cores do prisma através da imensidade. Adivinhamos moradas estranhas, povoadas de seres sobrenaturais para nós outros, extraterrestres, extrasolares, porém, nenhuma atração nos deteve, e continuamos nosso voo, em linha reta, durante 10.000, 50.000, durante 100.000, 1 milhão. 10 milhões de séculos, sempre com a mesma velocidade de 300.000 km por segundo. Onde estamos? Que caminho percorremos? Onde está a fronteira? Onde o universo termina? Não avançamos um passo. Estamos no vestíbulo do infinito. Poderíamos viajar assim, nessa mesma direção ou em outra qualquer, durante a eternidade inteira, não nos aproximaríamos jamais do término. Que existe para além? Novos céus. E mais além? Novos céus ainda. É o infinito. Sem fim. Nem alto nem baixo, o zênite igual ao nadir. Nem direita, nem esquerda, nem direção alguma. As estrelas são pontos de referência, espécie de marco sobre o caminho eterno, sobre os quais podemos fazer uma espécie de triangulação dos céus. Mas não há um só ponto fixo na imensidade, ao quais essas posições possam ser relacionadas. Essa viagem que acabamos de fazer, as próprias estrelas a fazem, elas tombam em todos os sentidos com velocidades prodigiosas. Nós mesmos viajamos no espaço, desde tempos imemoriais, e a nossa viagem não tem fim. Antes de nascer, a Terra já viajava, uma vez que fazia parte da nebulosa solar, em rumo para o seu destino.
depois do fim do mundo terrestre, as ruínas do nosso planeta continuarão a viajar nas suas novas associações solares. O espaço é infinito, o movimento é indestrutível. Olha esta estrela, Alfa do Cisne, que caminha em nossa direção e que cai diretamente sobre nós, podemos assim dizer, com uma velocidade de 2 bilhões de quilômetros por ano. Entretanto, nunca nos atingirá, porque vogamos para a constelação de Hércules. Arturo se precipita para o Sol com uma velocidade de 3 bilhões de quilômetros por ano. Existe, na Grande Ursa, uma estrela que voa com a velocidade de 28 milhões de quilômetros por dia, ou sejam, 10 bilhões de quilômetros por ano. Tudo isso corre, cai, circula através da imensidade sem limites. É a poeira celeste, chuva de diamantes impelida por um sopro divino. E também chuva de almas, pois lá existem populações incontáveis. E que é o nosso Sol? Um átomo. E que é a Terra? Um nada. E que somos? Meu amor. Emanações de Deus, quando compreendemos esses esplendores. Sabes a ideia que me veio há pouco, passeando minha vista por essa multidão inumerável de estrelas? Parecem tocar-se, na Via Láctea, por exemplo. Ao telescópio, as mais pobres regiões do céu se enchem quase que por encanto. Pela fotografia celeste é suficiente deixar a chapa exposta 5 ou 6 horas para que fique coberta de pontos luminosos. Deixando-a bastante mais tempo, obter-se-á uma verdadeira superfície solar, todos os pontos luminosos se tocando. Pois bem, penso que, na realidade, todas as estrelas estão ligadas umas às outras, vizinhas, contíguas, tal qual as moléculas da nossa carne. De que modo, se a mais próxima está a 40 mil bilhões de quilômetros do nosso Sol, essa distância não é nada. Seus raios de luz, de calor, de eletricidade, suas atrações, seu magnetismo, se combinam. Parece-nos que daqui ao Sol há um vácuo de 149 milhões de quilômetros, e daqui à Lua há outro vácuo de 384 mil quilômetros. É um erro, o vácuo não existe. O Sol mantém a Terra no espaço, ilumina, aquece-a, fecunda. Laços invisíveis unem entre si todos os mundos. Nosso universo sideral deve formar um grande corpo, um imenso organismo, do qual os sóis e os mundos são as moléculas, os átomos materiais. Não existe afastamento real entre os mundos. Estão entre si na mesma relação que os átomos de um pedaço de ferro, de uma árvore ou de um corpo humano, que não se tocam e também vibram e se agitam em um movimento perpétuo. O universo é um ser vivo. Cada mundo é uma molécula do grande corpo. E as almas circulam de um mundo para outro, eflúvios animando o universo. Sem elas, os mundos seriam inanimados. As forças psíquicas, de igual maneira que as forças físicas, atravessam essas distâncias, longitudes que não são o que nos parecem. Aí está a grande unidade física e psíquica. Olha a Via Láctea, todas as estrelas se tocam. É o universo sideral visto de longe. O poeta disse: Les mondes dans la nuit qui vos noms L azur si jetent fuyant L a L autre des amis, os mundos, na noite a que chamais o azul, circulam, levando de um a outro as almas. E disse ainda: Les tombes aux sont les trous du crible cimetière dou tombe, graine obscure in ténébreux champ, L effrayant tourbillon des amis, a tumba é fenda de crivado cemitério onde cai, grão obscuro em tenebroso campo, o pavoroso turbilhão das almas. Esse campo tenebroso é a noite. As almas o atravessam para passar de um mundo para outro. Esses mundos são os átomos do corpo do universo. Temos sob os olhos uma grande unidade viva e que é a morte. A morte é a porta pela qual a alma chega ao seu destino. Já viste alguma vez um morto? Que inefável sorriso no seu descansado semblante. Não é apenas o repouso dos músculos e dos nervos, no dizer dos médicos. Existe algo mais, uma expressão de alívio da vida, de contentamento íntimo, de desdém pela matéria, de um estado transcendente, que resta na fisionomia logo após a partida da alma. Desprendendo-se, já entreviu a luz etérea. É uma impressão análoga que o aeronauta experimenta em balão quando chega acima das nuvens, sai do escuro, do espesso, do lodoso, e, encontrando-se de repente em uma luz embriagadora, frui uma alegria penetrante que o enche de felicidade.
não desejaria mais tornar a descer. Assim, e mais desprendida ainda, sentiu a alma ao sair desta vida. Em um instante viu a luz, e a impressão permanece por muito tempo sobre o semblante inanimado, enquanto o luto e as lágrimas rodeiam o defunto de lúgubre aparato. A vida é igual a um sonho. As realidades que acreditamos ver em torno de nós não passam de aparências mentirosas, a astronomia, a física e a química o provam. Durante a vida não temos consciência de nossas existências anteriores, de igual modo que, em sonho, não nos lembramos de nossos sonhos precedentes. Mas, saindo desta vida, nos desprendemos do véu sensual e nos lembramos do passado. O astrônomo se deteve, contemplando silenciosamente a magnífica noite estrelada. Depois, de súbito, voltando-se para a companheira, olha, exclamou, esqueci-me de dizer-te que amanhã, à noite, há uma brilhante reunião no cassino de Luchon. A comédia francesa deve representar uma excelente peça. É uma ocasião raríssima. Queres ir, Rafael? Exclamou Estela, fechando-lhe a boca com a mão, não zombes da tua mulherzinha. Vem falar-me no teatro dos homens, quando temos este diante de nós. Ciência, verdade e felicidade. Levavam uma vida muito retraída e sua mútua felicidade lhes era suficiente. Apesar disso, o renome universal do solitário atraía por vezes, com especialidade no verão, distrações inesperadas. Sábios ilustres, grandes escritores, filósofos de todos os países, ao fazerem viagem à França ou à Espanha, desviavam-se do seu itinerário para lhe fazer uma visita e passar algumas horas no Observatório Pirenaico. De certa vez, veio expressamente de Londres um célebre físico inglês para realizar, com ele e Stella, algumas experiências sobre forças ocultas. Em outra ocasião, um dos mais famosos inventores dos Estados Unidos veio consultá-lo a respeito da fundação de um observatório magnético nos Antípodas. Um rei, célebre pelas tendências científicas, quis passar por Luchon e Bozost, no intuito de visitar o autor de O Domínio do Desconhecido e palestrar com ele. Em outra oportunidade, um de seus antigos camaradinhas do Aveyron, agora deputado e ministro, viera oferecer-lhe, em nome do governo, a Cruz da Legião de Honra. Dargilã não teria solicitado aquela distinção, porém aceitou, e Stella reuniu, em lugar especial, as insígnias de comendador da Estrela Polar e as de uma vintena de outras ordens. Aí está quem me reconcilia um pouco com a política, disse ao seu amigo ministro, estou encantado de ver que podeis ter às vezes uma iniciativa pessoal. Confessai, entretanto, que, habitualmente, as coisas não se passam assim. Li 3 jornais de tendências diferentes. Parece-me que tanto sob a República quanto sob o Império ou a Monarquia, e no estrangeiro, tanto quanto na França, os ministros são constantemente importunados por uma turba de intrigantes por causa de empregos, honrarias e condecorações, e que essas coisas lhes são arrancadas, sem que eles tenham realmente a liberdade de escolher por si, e procurar recompensar o verdadeiro mérito. Reparai bem, não falo por mim, pois não mereço coisa alguma, e tenho todos os meus desejos realizados, e com excesso, na minha felicidade sem nuvens. Mas, em geral, vós, os ministros, não me parecem livres, e vos deixais conduzir. Se eu tivesse a honra e a infelicidade de ser governo, começaria por jamais condecorar aqueles que o pedissem por não dar lugar algum àqueles que acotovelam para chegar primeiro, por suprimir os pau de sebo e os bombos de alto reclame, por tentar descobrir eu mesmo trabalhadores, os verdadeiros valores intelectuais. Porém, isso seria lógico, e diz responder-me que a lógica não é deste mundo. Espero que a minha administração se distinga das precedentes, sob esse ponto de vista, replicou o ministro, e que saberei encontrar os homens de valor em qualquer lugar onde se ocultem, se ficar o tempo suficiente para tal, acrescentou rindo. Sei bem, quanto a ti, que não dás grande importância a essas espécies de testemunhos entre nossa gente, essas fitas de diversas cores e essas pequenas placas de prata esmaltada são verdadeiros brinquedos um pouco infantis. A nossa verdadeira recompensa está em nós mesmos. No entanto, é ainda o único meio de que podem lançar mão os governos para bem assinalar a estima por um sábio, um artista, um inventor, um grande cidadão, um soldado que derramou o seu sangue pela pátria.
Além do mais, é, para a maioria, um estímulo certamente útil ao progresso, uma vez que foram inventadas, deveriam, ao menos, ser equitativamente adjudicadas. Um dia, o venerável da loja de cidade vizinha foi visitá-lo, na missão de embaixador do Grande Oriente de França, e convidá-lo a ingressar na maçonaria. Recusou, muito simplesmente, declarando que preferia a liberdade de espírito a todos os ritos, que, em nossa época, assiste a cada um o direito de externar o pensamento e de caminhar para a frente, que um homem independente não deve ser maçom, nem clerical. A mais inesperada de todas as visitas foi a que recebeu às primeiras horas da manhã de um lindo dia de verão, a de um sacerdote, facilmente reconhecível, apesar de vestido com hábitos burgueses, o qual declinou, de início, a sua qualidade. Meu caro mestre, disse, deixo a França, vou exercer o meu ministério na Suíça, e vim pedir-lhe a sua bênção. Minha bênção, sim. Abjurei os meus erros. Reconheci a verdade de que é pontífice, mas eu não sou pontífice de coisa alguma. O Senhor é, a semelhança de Jesus. Retorno à religião dos primeiros cristãos. Não creio em sacerdotes, nem em cultos. Para mim, a religião do futuro será sem culto. É a que Jesus proclamou no poço da Samaritana. Ele também não acreditava em sacerdotes. Expulsou-os, com os outros vendilhões do templo. Não me dizia o Senhor ir exercer o seu ministério na Suíça. Continua então sacerdote, sim e não. Inclino-me para o velho catolicismo que não tinha confissão auricular, as indulgências e o purgatório. Se não for o que eu penso, escolherei a religião dos coptas. Que necessidade tem então o senhor de se encarcerar no círculo estreito de um sistema religioso, meu caro mestre? Valeis por um padre da igreja, e saúdo na vossa pessoa o cardeal de Cusa reencarnado. Vossa religião, que é verdadeira, que é a de Buda e de Jesus, é ainda a eleita por espíritos superiores, por almas esclarecidas e delicadas, que compreendem a ciência, a natureza, a grandeza de Deus. Entretanto, aguardando o evento dessa religião pura, o vulgo ainda necessita de ficções e de exterioridades. É um encaminhamento ao qual quero consagrar-me. Aprendi, acrescentou, pelos meus próprios sermões, que o homem absoluto nos seus julgamentos, que apresenta as questões em tom autoritário, só pode ser um ignorante, pois desde que se analisem as coisas, não se pode mais ter certeza alguma sobre a maioria dos problemas da vida. Conversaram e discutiram, mas, de repente, o sacerdote se deteve de modo a parecer que não dissera tudo, quanto tinha vindo dizer. Estela acabava de aparecer. Embora 72 meses já se tivessem passado após a última visita ao seu confessor, ela o reconheceu logo. Sim, senhor e, sim, minha senhora, disse, levantando-se e saudando com respeito, sou eu. Tenho a religião do vosso marido, acrescentou, e vim confiar-lhe. Não sou o único sacerdote no qual a astronomia modifica a teologia. Senhor Laferté, disse Estela, eu vos devo muito reconhecimento. A última vez que, solteira ainda, vós me haveis ralhado severamente, naquele sombrio confessionário de Santa Clotilde, aconselhastes que eu mudasse de ares, que viajasse, que fosse respirar a atmosfera pura das montanhas. Foi seguindo esse conselho que vim para cá. Soube-o logo, replicou o sacerdote, e também tive conhecimento, no outono seguinte, das vossas veleidades aparentes de entrar para um retiro de freiras e, depois, na primavera, da vossa fuga, que foi um grande acontecimento parisiense. Falou-se a respeito pelo menos durante 8 dias. Muitas vezes me perguntei se seríeis perfeitamente feliz e, também confesso, tive a indiscrição de vir constatá-lo pessoalmente. Pois bem, estão ambos com a verdade, e são recompensados com uma perfeita felicidade. Não é mais sacerdote, senhor abade, sim e não. Sabeis, senhor Dargilan, que o celibato dos sacerdotes não é uma questão de dogma, e sim de simples disciplina eclesiástica. Confesso que vou imitá-lo. Após ter feito tantos casamentos, à conta de terceiros, faço agora o meu. Desposo uma das minhas antigas penitentes. O senhor tem, creio eu, certa independência de fortuna. No meu quarteirão todo mundo sabe isso, porém não sou do lenho de que se fazem os bispos. Conversaram algum tempo ainda.
o abade pediu para ver um novo livro filosófico, de grande êxito, que o astrônomo acabara de receber da Alemanha. Enquanto Darjeeling foi apanhar o livro na peça ao lado, o abade levantou-se da sua poltrona e veio sentar-se no sofá em que Estela se achava. "Cuidado, senhor abade!" exclamou Estela, afastando-se um pouco e puxando uma almofada de veludo bordado. "O senhor estava sentado sobre os cabelos do meu marido." "Sobre os cabelos do seu marido?" "Sim, essa almofada está cheia dos seus cabelos. Sou eu quem lhe corta o cabelo e lhe faz a barba. Ninguém toca na sua cabeça. Como vê, fiz uma linda almofada. Mas, não tenho mais onde pô-los. São de seiva extraordinária. Crescem velozes." "Ah!" suspirou ele, tomando a almofada. "A ideia é rara. É uma originalidade que a senhora Laferte certamente não terá." "Tanto mais, senhor abade," continuou Estela olhando para a sua fronte calva e o semblante glabro, "que não sois muito rico desse material." "Oh!" replicou o sacerdote sorrindo, "minha felicidade não depende de um cabelo." "Então é bem verdade que compartilhais de todas as ideias do vosso ilustre marido?" "Sim, absolutamente. Elas estão gravadas em minha alma a tal ponto, senhor abade, que eu, por elas, enfrentaria o martírio, e com verdadeira satisfação," acrescentou de olhar inflamado. Darjeeling voltou, trazendo o livro, que começaram a folhear. Depois, o abade perguntou se poderia visitar o observatório. Percorreu com maior interesse ainda as estantes da biblioteca. Na ocasião das despedidas, tirou do bolso a última obra do solitário, As Regiões da Imortalidade, pediu uma dedicatória na primeira página e rogou à senhora Darjeeling que a pusesse também sua assinatura. A carruagem que o trouxera voltava para Luchon. Despediu-se de ambos e apertou fortemente, nas suas, a mão que o astrônomo lhe estendia. "Esse aperto de mãos," disse, "é a bênção que lhe vim pedir." Fora dessas visitas diversas, bastante raras, aliás, o observatório permanecia geralmente solitário e digno das contemplações e dos estudos de nossos dois astrônomos, pois, da mesma forma que a irmã de William Herschel, a esposa de Darjeeling, conforme vimos, estava possuída de uma paixão absoluta pela ciência. A vida de ambos continuou desenrolando-se em pleno céu, no meio das harmonias da natureza. E ambos conheciam, o que é raro nas mulheres, a felicidade da bibliofilia. Tomar em mãos um bom livro, de caprichada edição, bem impresso, amplas margens, bom papel, encadernação elegante, gravuras de mestres, não muito pesado para manuseio, e contemplar esse livro antes de encetada leitura, costas apoiadas em confortável poltrona, lâmpada com a luz projetada de trás para adiante, percorrê-lo, avaliá-lo, e depois ler à vontade, saboreando todas as qualidades de pensamento e de estilo, tornar a encontrá-lo. Mais tarde, nas estantes de uma biblioteca aberta, acessível a todos os caprichos da mão, em companhia de muitos outros não menos apreciados, era prazer refinado para o espírito, que tornava sempre muito breves e muito fugitivas as horas passadas na biblioteca. Oh! Quantos livros são bons amigos! Escolhemo-los ao nosso gosto, consultamo-los, são fiéis, instruem, esclarecem, guiam-nos, consolam-nos. É uma sociedade intelectual, inteligente, distinta, de todos os tempos, de todos os países, que associamos ao nosso espírito em horas de devaneio, de meditação e de repouso. Durante os primeiros tempos de sua felicidade, não lhes veio a ideia de fazer uma viagem, pequena sequer, além de algumas excursões aos arredores de Luchon, ao Vale de Lis, ao Lago Preto, ao Lago Verde, ao Lago Azul, ao Lago do Ou, ao Porto de Venaisque, a Bozost, ao Vale da Aran, a Maladeta. Somente uma vez foram até Calteretes e ao circuito de Gavarnie, e haviam admirado na sua grandeza as montanhas coroadas de bosques, os rios torrenciais, as cascatas impetuosas, o caos dos desmoronamentos pirenaicos, o grande circuito diademado de neve e os cimos soberbos que tentaram atingir, em uma ascensão a brecha de Roland. Porém não chegaram a distanciar-se até Pau, e voltaram ao seu ninho sem o ter perdido de vista. No quarto ano, decidiram ir até Bordeaux, e esquecer o céu durante 15 dias. Pelo mais feliz dos acasos ia dar-se em Luchon uma ascensão em balão.
tomaram lugar na barquinha e viram que o aerostat os levava naquela direção e os deixava próximo a Bayonne. Deteve-se em Biarritz, que lhes pareceu um paraíso criado expressamente para os enamorados. Após a cadeia grandiosa dos Pirineus, que, durante o percurso, se desenrolara sob seus pés em toda a luxuriante beleza, chegaram de repente a uma praia maravilhosa, diante de um mar tão gracioso e calmo quanto o Mediterrâneo, na Baía de Mônaco, durante os belos dias de primavera. Se Bordeaux não fosse o objetivo da viagem, deixar-se-iam embalar pelo ruído caricioso das vagas, que vinham docemente espraiar-se na areia.